Programa Entre Elas. Apoio. Loja Baby Team Israel. Olá, estamos começando mais uma edição do Entre Elas aqui pela TVUP. E nós temos esse encontro toda segunda e sexta-feira às 11h30 da manhã e às 5h30 da tarde. E hoje nós vamos falar de um problema que já virou uma questão de saúde pública: as quedas na terceira idade. Uma médica vai passar algumas dicas de prevenção. E no programa nós vamos falar ainda sobre o turismo rural e todas as atividades que podem ser desenvolvidas. E no Entre Elas vai ser exibido também um projeto muito interessante do curso de odontologia da Unipar. Tudo isso a partir de agora no Entre Elas. E nós começamos o programa falando de um tema que já se tornou uma questão de saúde pública: os tombos ou as quedas na terceira idade. E eu estou recebendo no programa a doutora Carla Andressa Dal Ponte, que é especialista em clínica médica e pós-graduanda em geriatria. Doutora, muito obrigada por ter aceito o convite do programa Entre Elas. Seja bem-vinda. Então, este é um tema pertinente que a gente precisa realmente levar para a população essas informações. Qual a importância, de relatar a respeito das quedas na terceira idade? Primeiro, obrigado pelo convite. Bom, a importância é que a gente tem que se atentar que o evento queda não é uma coisa natural da idade do envelhecimento. Geralmente, quando o paciente cai e começa a ter quedas recorrentes, a gente tem que fazer uma avaliação ampla do idoso e avaliar quais são as prováveis causas. Toda queda existe uma causa para acontecer. Além disso, a queda causa uma limitação muito importante no idoso e, consequentemente, com o envelhecimento da população, isso vai se tornar mais recorrente, gerando mais custos para a saúde pública e, consequentemente, a gente tem que se atentar para o evento. Normalmente é mais recorrente para homens ou para mulheres, ou não tem essa questão? A queda geralmente é mais frequente em mulheres, elas são mais frequentes com o avançar da idade. A gente sabe que acima de 65 anos a gente tem um relato de queda em torno de 30% a 40% da população, e acima de 80 anos os dados são mais alarmantes ainda. A gente tem uma prevalência de queda acima de 50% da população idosa. Então, consequentemente, a gente precisa se atentar para isso. E aquela pessoa que está próxima, desse idoso, um familiar ou um cuidador, quando tem essa percepção que iniciou essas quedas, como que ele deve ajudar, e trabalhar com esse idoso? O que acontece é que muitas vezes o idoso, que a gente considera o idoso caidor, as informações elas são negligenciadas. Ou o idoso não conta que caiu, ou a família considera que aquele evento é uma coisa própria da idade, ou a gente não tem uma dimensão desse impacto na vida funcional do idoso. Então, como que a gente orienta que seja feita essa abordagem? Toda consulta médica que o paciente vai passar, o próprio médico ele tem que fazer essa investigação. Uma vez por ano, o paciente tem que fazer uma investigação sobre queda. E o que nos chama mais atenção? Idosos que caem mais de 2 vezes no ano, ou idosos que procuram atendimento médico em virtude de um problema de queda. Então, sempre a família que tiver uma queda deve se atentar que deve levar o idoso para fazer uma avaliação, porque não é evento normal. E quais são esses fatores, então, que levam esse idoso a cair? Existem vários fatores, O idoso, ele tem os fatores intrínsecos do próprio indivíduo e tem fatores extrínsecos do ambiente externo. Da parte intrínseca, que a gente considera que é do próprio indivíduo, o processo de envelhecimento, que a gente tem várias alterações fisiológicas, que tem uma diminuição do fortalecimento muscular, diminui a fibra muscular, aumenta o depósito de gordura. Muitos pacientes têm alteração do equilíbrio e da sensibilidade, que dificulta a marcha e tem instabilidade na postura e, consequentemente, facilita a queda. Muitas vezes tem um perfil de desnutrição e emagrecimento no idoso que a gente deve avaliar. Muitas vezes tem alteração visual do idoso que a gente não se atenta, que contribui para a queda. Algumas doenças, por exemplo, os pacientes portadores de derrame, pressão alta, diabetes ou outras doenças neurológicas têm mais possibilidade de cair. Além disso, um fator muito, muito importante é o ambiente externo que o idoso vive.
né? Então, o uso de tapetes, o ambiente quando vai mudar de posição, por exemplo, o idoso tem muita dificuldade quando tem uma mudança de superfícies mais irregulares, quando está andando principalmente nas calçadas, então tudo isso a gente tem que se atentar. E não menos importante, se atentar à medicação do idoso. Porque como o idoso ele faz aquela polifarmácia, usa vários medicamentos, então, consequentemente, quando eu tenho uma combinação de vários medicamentos, esses medicamentos podem estar influenciando na queda. Então, todas essas pessoas próximas desse idoso se atentar a tudo isso, tanto a parte da musculatura mesmo, a mobilidade, quanto deixar aquele espaço, a residência, onde esse idoso possa estar com uma circulação melhor, aí tirar todos esses objetos, né, que podem facilitar, e também a questão da medicação, se atentar a esses 3 fatores. Isso, são bem importantes. Quais são as consequências, né, de tudo isso, doutora? Então, a queda do idoso, em torno de 5 a 10% dos idosos que caem, tem eventos importantes associados ao trauma da queda. Um evento muito importante é a fratura. A principal é a fratura de fêmur. Podem ter traumatismo cranianos, lacerações, hematomas, porque a pele é muito frágil, né? E aí a gente tem que se atentar principalmente para que esses eventos, que são os piores eventos, não ocorram, né? E tem algum programa voltado para ajuda, para orientação desse idoso? Algum momento durante o ano da saúde, né, que se atenta a passar essas informações para os idosos e também para os familiares? Então, esse processo de queda é uma coisa que a gente trabalha na saúde pública muito como prevenção. Então, o que é mais importante é as pessoas se atentarem em relação ao evento e começar a fazer medidas preventivas, de preferência com uma equipe multiprofissional, para fazer o atendimento global do idoso, para melhorar essa assistência e, consequentemente, evitar que ele caia e tenha uma dependência, né? Porque a queda, quando ela ocorre, ela tem uma série de complicações. Primeiro, o idoso ele fica mais dependente, ele pode ter uma alteração na funcionalidade dele, ficar mais dependente da família. A gente sabe que idosos que têm fraturas, eles ficam mais tempo imobilizados, com riscos de maiores infecções, tromboses. Além disso, ele tem a síndrome da pós-queda. Ele fica com muito medo de cair, então, consequentemente, ele fica mais recluso em casa. Então, tudo que a gente puder fazer para prevenir que essas coisas mais complicadas aconteçam é essencial. Tá certo, doutora. Muito obrigada pelas informações e pelos esclarecimentos aí para os nossos telespectadores. Obrigada, eu que agradeço. Fico à disposição.